Bonjour, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos um convidado que conheci recentemente, meu parceiro de Mastermind First Class, aquele Mastermind que a gente tem com Flávio Augusto, Caio Carneiro, Jorge Jota. Pessoal bom, né? Pessoal com grana. Pessoal que com tem grana. ali, posso entrevistar todo mundo, né? Todo mundo pode vir aqui no Segredos dos Milionários. E hoje temos aqui ele que é... Eu vou precisar anotar, né? Porque quando vem os caras de fora do mercado digital, que a gente não conhece, eu preciso ler para não falar errado. CEO da BRC. CEO da BRC, que é uma empresa de soluções para o mercado da carne de frigoríficos. Senhor Lucas Costa, bem-vindo, Lucão. Grande Léo, prazer, satisfação imensa estar aqui contigo. Levar, como você falou, um pouquinho do que a gente faz fora do digital para o digital. Boa, e conhecer essa história aí, né, mano? Vamos lá. Ficamos milionário aí. E eu vou falar os patrocinadores, eu vou fazer a primeira pergunta e eu vou chamar os patrocinadores. Primeiro milhão com quantos anos e veio de onde? 28 anos agora. Agora, acabou de bater. Acabou de receber o Pix. Exatamente. Mas são coisas diferentes, né? Uma coisa é estar milionário e outra coisa é ser milionário. Ser milionário eu já me tornei há muito tempo, que isso é mindset, é intangível, né? Então, à medida que você vai construindo esse mindset, é que você realmente se torna milionário. Agora, estar milionário agora, com 28 anos, uma dissolução que nós fizemos numa startup. Então, começando agora. Aí tu vendeu uma parte da empresa? Uma parte. Vendemos uma parte da empresa para sócios investidores. Né? Viram ali que tinha potencial, que o negócio estava rolando bem legal. Então, viram a possibilidade, a oportunidade de conseguir surfar a onda junto comigo e com mais outros 2 sócios. Boa. Então, fizemos a dissolução. Aí tu recebeu um Pix gordinho aí, coisa boa. Vai bem, né? Deve ser bom. Vai bem. Eu adoro. Eu gosto quando a gente recebe a transferência, né? A gente faz os cursos, faz as vendas na Evermart, que é um dos patrocinadores. Já vou falar mais, já vou chamar os patrocinadores. Mas aí a gente recebe, faz lá, 3,3 milhões, foi o maior que a gente já fez, né? Tu recebe um Pix de 3,3 milhões na PJ, né? Mas daí eu tiro o print, posto nos stories, dá aquela ostentada, mostrar. Sim. Não é todo lucro, não é tudo que veio pra mim. Sim. Mas é bom receber um Pix de 7 dígitos. Ver bastante zero é bom, né? É bom ver aquele monte de zero ali, aquele monte de dígito. Boa. Lucão, já vou perguntar sobre a tua história, mas antes disso, precisava chamar os nossos patrocinadores, pessoal que paga a conta. E, começando, temos quem? Eu mesmo. Ou seja, minhas empresas daí, que a gente começou aqui. Então, queria agradecer a Movement, agência de lançamentos, que executa lançamentos. Pode botar aí, produção, na tela. Aí, temos o logo da Move. A gente executa lançamentos de mais de 1 milhão, né? E para quem faz lançamento de menos de 1 milhão, a gente tem consultoria, tem mentoria e pode ajudar também. Temos também, minha outra empresa, Milhas Lucrativas, onde a gente tem os cursos que ensinam as pessoas a acumular o máximo de milhas para viajar, para lucrar, o que for. E para os clientes de alta renda, nossos colegas de First Class, do Giants também, a gente faz a gestão das milhas para esses clientes de alta renda, um novo serviço que a gente criou. E o nosso patrocinador pago. Finalmente, chegamos nesse nível. Tenho que parar de fazer isso, porque eu gravei 10 podcasts numa sequência, então é tudo num dia, né? Mas já deve fazer 2 meses que está rodando, então, o patrocínio da Evermart. Não é finalmente, gostaria de agradecer a Evermart. Está aqui com a gente há bastante tempo, já 10 episódios, mas é desde ontem, aí, mas já tá bastante tempo com a gente. Evermart, que é uma empresa, uma plataforma de pagamentos, um gateway de pagamentos, tem área de membros também, voltado para o mercado digital. Então, a gente usa em todos os nossos infoprodutos que a gente lança, vende e, consequentemente, recebe direto lá da Evermart. Então, agradecer aos nossos patrocinadores. A Evermart é muito importante, que, além do suporte, além de toda a tecnologia de te entregar isso, te dar o dinheiro, fazer o Pix, cobra taxa zero, que outras plataformas não cobram, tem algumas que cobram até 10%. Então, se você não quiser deixar 10% do seu faturamento com outra pessoa, tem um sócio, né? Tem um segundo sócio. Exatamente. Te convido a conhecer a Evermart, essa plataforma de infoprodutos. Beleza? Então, feito jabá. Feito Vamos que paga ao que a conta. interessa. É o que paga a conta, né? Lucão, fala mais, cara. Tu vendeu a empresa agora, mas essa empresa foi a empresa que tu sempre teve? Como é que tu começou?
Mais ou menos. A história é mais ou menos assim, né? Bom, contando um pouquinho de mim, começando do começo, né? Acho que... Cara, acho que dá pra começar, como é que eu faço? Começa da tua história, da empresa. Depois a gente volta. Isso, e aí eu vou puxando, porque eu quero entender, eu vou entendendo os gatilhos que tu vai falando. Legal. E aí eu vou puxando. Beleza. Então, na verdade, assim, estou na BRC há 5 anos. E depois de 3 anos na BRC, surgiu a oportunidade, nós entendemos ali uma janela no mercado. E aí fui convidado, tive a honra de ser convidado pelos meus outros 2 sócios. Até hoje eu agradeço eles por esse convite, porque são 2 pessoas extremamente técnicas, uma altamente técnica, a outra também muito técnica, mas com conhecimento da prática junto. E aí eu que tinha um pouco mais o mercado e um pouco mais ali o senso de gestão, né? Um pouco mais esse growth na cabeça. E aí fui convidado por eles, nós idealizamos a empresa, começamos a produzir, então investe em fábrica, tudo mais. Ganhamos um prêmio de ingrediente mais inovador. E aí isso começou a credibilizar e começou a chamar a atenção do mercado, né? Então, à medida que foi crescendo, foi ganhando corpo, houve a possibilidade, né, de 2 sócios investidores entrarem no negócio. Então, nós vimos ali uma possibilidade de alavancagem, né? Legal. Porque você toma dinheiro do mercado ou você toma dinheiro via investimento. Então, são 2 pessoas que nós entendemos que faz sentido estar no negócio, 2 pessoas estratégicas também de mercado. Um smart money. Exato. Então, porque nós 3 somos novos. Então, quando vem uma galera um pouco mais velha no negócio, acaba credibilizando aquelas ideias malucas que os mais novos têm, né? Então, isso faz sentido. É algo que credibiliza e fala assim, opa, eu assino embaixo o que os caras estão falando. Então, você já vem com outro peso no mercado. Sim. E a partir de então, nós chegamos a um consenso, ainda entendíamos que fazia sentido a gente ter maioria. Então, nós temos 25% cada um, ainda totalizando 75%. E abrimos 25%, 12,5% cada um. Legal. Primeira e rodada de a BRC faz o quê, cara? Qual que é o produto, o negócio de vocês? Aí esse que é o ponto. Essa empresa, né, chama-se G2C, uma outra empresa. Só que uma das maiores despesas que a galera tem quando está no mercado é equipe de vendas, é custo de rua. Então, o que nós entendemos? Nós falamos, ó, se a gente pegar esse produto, que é inovador e tudo mais, e vender para a BRC, que já tem todo o canal de vendas distribuído, que já tem tudo pronto, a gente consegue maior capilaridade, não tem a despesa de venda e ainda assim deixa a fama com a BRC, não tem problema. A gente fica ali no bastidor, fazendo o negócio acontecer e naturalmente rentabilizando, né? Que é ali que o negócio funciona. Então nós somos fornecedores exclusivos da BRC, desse produto, e a BRC que é quem distribui isso para o mercado. Mas o que é que vocês vendem só para o pessoal basicamente, os produtos, para que eles fiquem estáveis e sejam seguros para serem consumidos no mercado, eles precisam, inevitavelmente, de conservantes. Que se não tiver conservante, o produto final estraga. Só que existe essa máxima que os conservantes são prejudiciais à saúde. O que nós fizemos? A partir de uma cepa probiótica, nós começamos a fermentar um meio e criamos o primeiro conservante potencialmente pós-biótico. Então, traduzindo, o primeiro conservante que faz bem à saúde. Caralho. Então nós começamos É mais biológico do que Ele é um produto natural, fermentado, então é um produto que não Legal. tem sódio, agora está com essa onda de redução de sódio e tudo mais. Então é um produto natural que conserva, e ainda nós temos outras publicações que ele inibe até o 90% do avanço de uma célula chamada HT29, que é de câncer coloretal, diminui depressão, diminui estresse, ansiedade, enfim. Legal. O primeiro conservante que efetivamente consegue conservar, faz bem para a saúde e ainda assim dá viabilidade econômica para ser aplicada. Massa. E aí, como é que foi essa história? Como é que começou a empresa? Como é que foi essa junção aí dos sócios? Cara, começa como um namoro, né? Sim. Começa perguntando como quem não quer nada, como é que tá a operação, o que vocês têm feito, onde vocês querem chegar. Já tinha a empresa? Já tinha a empresa. Nós já tínhamos há 3 anos a empresa. Sim. Não, eu digo a tua entrada. O teu começo na empresa. Na BRC? Isso. A BRC, essa que eu sou CEO, sim. Já existia a empresa, mas é uma empresa extremamente nova. Tá. Ela tem 12 anos, só que quando você olha os concorrentes, 12 anos pro digital é muita coisa já, né? Porra, 12 anos, maluco. 12 anos. Pois é. Porra, eu tô há 9 anos que eu já vi gente tá aposentado nascendo quase, e morrendo ali. É. Pô, 12 anos, nem o Érico tem 12 anos no digital, então, só que quando a gente olha para os concorrentes, os caras têm 50, 70 anos. Porque é um mercado extremamente perene,
né? Porque alimento, pô, o Brasil é um dos maiores produtores de produtos carnes do mundo, de carnes do mundo. Então, é um mercado extremamente perene, um mercado muito grande, só que na hora que a gente olha, nós temos ali mais ou menos 9, 10 concorrentes, que não necessariamente brigam pela mesma coisa, competem pelo mesmo produto. Então, é um mercado muito saudável. A gente consegue, com algumas adaptações, com algumas reinvenções de mercado, surfar ali uma onda interessante e pegar um oceano azul, né? Então, eu estou na empresa há 5 anos, comecei na parte de vendas, aí surgiu uma necessidade de desenvolvimento de importação direta, aí eu comecei a ficar um pouco mais interno, comecei a fazer importação direta. Voltamos, vimos a necessidade de desenvolver metodologia e tudo mais para validar que esses conservantes efetivamente funcionam. E aí eu acabei ficando, aí virei gerente de negócio e por fim CEO, que eu sou CEO desde setembro do ano passado, recente. Caralho, começou como vendedor, foi crescendo. Vendedor, daí foi crescendo. Animal, velho. Legal. Animal. E o que tu fazia antes? Antes disso, estudava. Tava na faculdade. Saiu da faculdade Saí direto da faculdade, pra... Porra, direto né? pra lá. Meteórico assim, então. Saí da faculdade. Na verdade, assim, mais ou menos pensado, né? Porque você constrói ali uma graduação, vai direcionando o que você quer na graduação. Aí fiz intercâmbio, fiquei na Espanha, já dedicado para trabalho de carnes. Então, saí dali, vim para cá, fiquei num frigorífico aqui no Brasil para conhecer como é que funciona. Porque lá na Europa a teoria aqui é o jeito que o negócio funciona. As realidades são muito diferentes, né? Fazendo as adaptações de teoria para prática. E aí já tinha uma bagagem técnica legal. Então aí acaba facilitando muito na venda, né? Porque é muito arcaico ainda o segmento. O pessoal não leva muita informação, é muito venda por empatia ainda, né? Quando na verdade precisa de profissionalismo. Sim. Tu é formado em quê? Sou formado em engenharia de alimentos. Engenharia de alimentos. Formei em engenharia de alimentos, mas aí como eu fui mais pro lado executivo, aí começa, né? Formei em engenharia de alimentos, USP, aí fiz uma pós em gestão e administração na FGV, aí MBA em gestão de vendas FGV, tomaram decisão com análise de dados Cambridge, e depois Não, antes disso, na verdade, eu fiz uma formação de coach, quando nem estava tão popular ainda assim. Sim, não estava no hype. Mas é um negócio que faz você ter algumas perguntas, algumas sacadas que faz total sentido, né? Legal, mas e tu sempre quis ser, assim, vendedor e empreendedor pra mim é a mesma coisa, tá? Então vou falar isso. Tu sempre quis ser empreendedor, ter o teu próprio negócio, ou foi uma coisa que, assim, foi de surpresa pra ti? Cara, na verdade, essa sacada de... Eu queria ter alguma coisa, ter algum negócio. Como que, o que foi o que realmente transformou isso? Uma vez, eu tava viajando meu pai e minha mãe, nós estávamos num resort lá na Bahia, isso eu tinha, sei lá, 10, 12 anos. E aí na agitação ali, né, galera da animação e tal, eu perguntando pra minha mãe, se trabalhasse aqui, o que é que você queria ser? Ela falou assim, não sei e tal, de repente da parte de recepção, alguma coisa assim. Eu falei assim, eu queria ser da animação, né? Aí eu perguntei pro meu pai, eu falei, e aí, o que o senhor queria ser? Minha mãe virou e falou assim, eu já sei que ele vai responder. Eu falei, o quê? Ele falou assim, o dono. Eu falei, puta. Caralho, o bicho é bravo. Eu falei, putz, cara, é aí o negócio. Aí que eu comecei, aí minha mãe deu risada e falou assim, certeza que ele ia falar isso. Então, um resort, era o Iberstar lá na Bahia, então gigantesco e tal. Eu falei, putz, cara, então, como é diferença de grandeza, né? Que você vai tendo de pensamento. Então, você acaba abrindo a mente, você fala, pô, se eu sou o dono... Mas na hora, o que eu pensei? Puta, se eu sou o dono, eu posso trabalhar na animação aqui, então beleza. Não deixa de ser uma verdade, né? Não deixa de ser uma verdade. Mas foi a primeira sacada que eu tive, assim, de querer ser dono de alguma coisa, sabe? De querer contribuir, de querer fazer as coisas. Teus pais são empresários? Meu pai, sim, minha mãe também. Minha mãe tem uma loja de roupa, minha mãe é sangue empreendedor na veia. Na veia. Minha mãe é, tipo assim, ela tá aqui, ela vê a possibilidade de 2, 3 copos, ela fala assim, ela tem uma loja de roupa, né? E uma papelaria. Ela olha assim, ela fala, putz, se eu tiver uns 4 copos desse aqui, eu consigo vender por X lá na loja. Então ela é muito astuta, sabe? Isso veio, na verdade, dela, eu acredito que deve ter vindo do meu avô. Porque meu avô começou do zero também, tinha fábrica de móveis e tudo mais, e aí começou... eu sou de Dourado, na verdade, uma cidade bem pequenininha aqui no interior do estado, tem 8 mil habitantes. Então tinha fábrica de móveis, compra um pouquinho de terra ali, um sítio aqui, começa a fazer uma coisa devagarzinho. Então, sempre teve essa veia mais empreendedora, sabe? Legal. E teu pai? Meu pai é um dos fundadores da BRC.
Ah, teu pai é um dos Um dos fundadores fundadores. da BRC. Aí tu Ele começou... mais 2 sócios. Entendi. Aí tu começou lá Aí como eu comecei vendedor. lá como vendedor. Eu fazia região do Paraná. Fazia região do Paraná, tinha um buraco. Eu tinha acabado de formar, tinha acabado de entregar o negócio. Ele falou assim, ó, era uma política da empresa não levar nenhum familiar para dentro da empresa. Sim. Ele falou assim, um dos sócios, que aí foi o... chama Zé, o sócio. Aham. Ele falou assim, um dos sócios me falou para te levar lá, que você já estava estudando, que estava nesse negócio, que conseguiria acelerar e tal. Ele falou assim, você quer ir para fazer a região do Paraná? Eu falei, pô, claro que eu quero. Uhum. Vamos para lá. E Boa. aí, um mercado muito bom, né? E aí comecei, até hoje tenho bastante proximidade com os clientes do Paraná. Massa. Cara, e aí como é que foi? Porque tem gente assistindo agora, os caras vão olhar e vão falar, ah, filhinho do papai, Pois é. filho do dono da empresa. Como é que foi isso pra ti? E o que é? É óbvio que tem vantagem de ser dono da empresa, ninguém tá falando, não, horrível ser dono da empresa, ser filho do dono da empresa. Às vezes é, mas tem suas vantagens. Mas como é que foi pra ti, sendo filho do dono, trabalhar, crescer? Quais os principais desafios que tu teve relacionado a ser filho do dono? Ou foi uma parada muito de boa, vocês sempre se deram muito bem? Eu particularmente acho péssimo isso. Acho péssimo. Porque é muito mais difícil, eu acho, né? Então, é meu pai mais 2 sócios. E eu acho muito difícil isso porque você sempre vive na sombra dele. Então, como era um cara também conhecido no mercado, então você já vem com um peso muito grande nas costas. Você fala, pô, é filho de tal. Então, você já... Assim, você não pode dar uma resposta muito boba. Você sempre tem que estar bem embasado naquilo que você vai falar e tudo mais. E em contrapartida, por ter essa sombra, eu sempre quis... Eu falei assim, pô, já que eu tô pegando a bola rolando, eu tenho que fazer a bola rolar pelo menos 3 vezes mais rápida. Então, eu tenho que fazer o negócio andar. Porque uma coisa é você começar a empurrar e a outra coisa é você pegar a bola rolando. Então, mais ou menos, a relação que eu encontrei, eu falei, pô, se é difícil você começar a fazer o negócio rodar, só dobrar não é muito bastante também. Então, você tem que pelo menos triplicar para ser equivalente àquilo que você fez. Então, aí que eu comecei a fazer isso. Então, tem muito disso que você falou. Por exemplo, tá lá, porque é filho de um dos donos, tal, enfim, não sei o quê. Mas aí a ideia é resultado. Então, o que eu pego, eu falo assim, eu gosto muito de número, eu falo até pra galera, né? Acreditar sem ver, eu acredito em Deus. Agora, se você quiser me provar alguma coisa, me mostra, cara. Me dá número. Senão, eu não vou acreditar. Sim. E aí, é resultado. Não tem muito o que fazer. Então, mensalmente ou a cada determinado período pré-estabelecido, eu pego lá, chamo a galera, ou os gerentes, ou os 3 sócios, né? Que hoje compõem um conselho. Falo, ó, nós tínhamos isso de venda, nós vamos para melhorar a margem, que toda empresa foi feita para dar dinheiro. Então, para melhorar quanto que vocês vão ter de dinheiro no bolso, nós aumentamos em X o preço das vendas, diminuímos em X o custo, melhoramos em tanto a operação, fizemos um estudo tributário que melhorou isso. Então, é resultado, não tem muito o que fazer, né? Na hora que você tem resultado, o negócio fica meio que... Não tem muita argumentação, né? O resultado fala então, por você si, fala, né? pô, acho que funciona mesmo. Boa, não tá ali só porque é filho do dono. Exatamente, porque... Mas é um negócio que carrega. Sim. Que cobre. Mas hoje eu já ocupei um espaço legal. Já pegou o lugar pra ti. Já tá andando legal já. Então, já começa a ter uma referência própria. E a gente tem feito bastante coisa disruptiva, né? Porque essa é uma coisa de liderança também, né? Sim. O líder, ele tem que questionar padrão. Não adianta você ficar... sempre foi feito assim. Tá bom. Por que foi sempre feito assim? Eu acho que porque é uma pergunta que se 50% das pessoas fizessem, o mundo seria muito melhor. Porque o padrão sempre foi assim. Então, por que foi feito assim? Tá bom, você já começa a questionar, você já começa a ser meio o maluco ou o chato da história, né? Porque uma vez que você questiona algo que todo mundo está acostumado a fazer, começa a apertar em um lado ou em outro lado. E nós passamos por uma repaginação na empresa também. Então, você começa a questionar, né? Pô, chegava, por exemplo... É o que eles falavam lá, né? A empresa tinha síndrome do pai rico. Qualquer um pedia o que queria, a hora que queria, independente de quanto custasse, tinha que chegar na hora. Falei, não, cara, a gente precisa se programar. Precisa se programar, cada um precisa ter um orçamento, precisa de pelo menos 3 orçamentos do mesmo produto com a mesma qualidade para validar e comprar. E aí isso vai trazendo melhorias na operação, né? Então, você precisa questionar aquilo que sempre foi feito assim, por que sempre foi feito assim? Beleza. Então, tem que ser feito assim para atingir esse objetivo. Tá bom.
É aquilo que o Flávio fala. Como que eu posso fazer diferente, algo que todo mundo está fazendo igual, para ter um resultado melhor? Uhum. Então, esse tipo de questionamento você tem que fazer todo dia, pelo menos 3 vezes por dia, né? Uhum. Cara, foda isso aí, mano. Anotei isso aí, porque parada de tu pensar, porra, mas é óbvio isso aí. Cara, ninguém nunca falou disso aqui ainda. Não, cara, tem que Ninguém falou disso questionar. aqui. Tem que questionar por que que... Veja só, esse negócio do conservante, como começou? Todo mundo vendia um produto que era o salvador da pátria, salvação da lavoura, que conservava tudo, independente do problema que o cara tinha. Beleza. Teve o problema da carne fraca. Pô, proibiu uma série de conservadores, uma série de produtos e tal. E aí? E proibiu esse que todo mundo acreditava que era o negócio que funcionava. Nós chegamos e falamos assim, na verdade, foi um desses meus 2 sócios. Cara, vamos começar a estudar. Vamos ver o que funciona, o que não funciona. Se nada funcionar, nós vamos estar muito bem embasados para ir na Anvisa e falar assim, ó, nada do que vocês estão falando que pode usar funciona e nós vamos ter problema com o abastecimento do mercado. Nós vamos ter problema de saúde pública, vamos ter problema de fome. Então começamos a estudar e olhar uma coisa e chegamos à conclusão. Pô, todo mundo usava esse negócio aqui, independentemente do problema. E aí começamos a fazer analogia, né? Pô, se um produto estragando é como uma pessoa doente. Só que uma pessoa pode ficar doente por diversos motivos. Ela pode ter dor de cabeça, ela pode ter batido o dedinho no quarto. Cara, e o que você toma, por exemplo, pro enjoo, você não vai tomar para tirar a dor do pé. Então nós falamos, opa, se é como uma doença, se o negócio funciona assim, por que a gente precisa ter um produto para resolver todos os problemas? Vamos fazer o caminho inverso. Vamos identificar qual que é o problema e desenvolver um produto específico para resolver esse problema. E aí foi uma mudança de chave, porque a gente começou a entender que a gente não precisava aplicar tanto produto para resolver um problema. Às vezes a gente podia mudar a forma do processo sem necessariamente adicionar alguma coisa para resolver o problema. Então começou a ter essa percepção. E foi um questionamento de padrão. Todo mundo fazia assim, tá bom, por que tem que fazer assim? E aí tu trouxe isso. E aí nós fizemos isso, nós começamos a desenvolver e tudo mais. Aí esses 2 sócios, eles ficaram à frente e desenvolveram juntamente uma patente para analisar e dar número quanto tempo que o produto vai durar. Então, de maneira acelerada. Então, o produto vai durar 90 dias, em 10 dias a gente consegue falar, ó, vai durar 92 dias, vai durar 90 dias. Legal. Porque quando você pega 2 negócios, 2 produtos assim, fica meio subjetivo, né? Sim. Fala, puta, acho que esse aqui estragou, esse aqui não estragou. Tá bom, o problema é o acho, né? O que estragou, Sim, o que não estragou? A cor que você vê é diferente da cor que eu vejo. O sabor que você sente é diferente. Então, vamos pôr número no negócio. E esse é uma das coisas, né, que vai muito ao encontro daquilo que eu falei no começo. Que quando você dá número, o resultado ele acaba ficando inquestionável. Então, imagina, quando comecei lá no Paraná, tem muita cooperativa lá. E a galera que está na frente, que nos recebe, são caras de 30 anos de profissão, 35 anos de profissão. Pô, eu cheguei lá com 25 anos de idade. O cara tinha 10 anos a mais do que eu tinha de idade, o cara tinha de fábrica. Como que eu vou chegar pro cara e falar assim, ó, tá vendo? Sabe esse negócio aqui que você usou a vida inteira? Não funciona. Use isso aqui que vai ser melhor. Então, pô, você tem que pôr número no negócio, né? Aí o cara olha o número, você confronta o número, a gente fazia teste às cegas, sabe? Ó, testa aí, não quero saber o que você tá testando. Manda pra gente que nós vamos analisar. Aí analisava e confrontava. Aí você vai quebrando pedra, né? Fala, pô, acho que algum méritozinho no que ele tá falando aí tem. Acho que alguma coisa faz sentido. Sim. E aí tu foi conquistando tudo isso com números. E aí você vai mostrando o número. Cara, número não... Engenheiro, né, mano? Tu é engenheiro, porra. Você tem que encontrar modelo, cara. Você tem que encontrar modelo. Você procurar, tudo tem um modelo, né? É igual aquela frase que fala, né? Os novos tempos serão muito diferentes, embora muito semelhantes a tudo que já aconteceu na história. Então, nós já tivemos várias pandemias. Não é uma coisa nova. Nós já tivemos outras guerras. Não é uma coisa nova. Vai depender do período de tempo que você analisa. Mas sempre vai ter um modelo. Então, você está preparado para imprevisto, o imprevisto passa a ser previsto, né? Deixa de ser imprevisto. Caralho, eu tô só por esse corte. Porra! Animal. E teu pai trabalha hoje ainda na empresa? Ah, meu pai deu uma levantada no pé, sabe? Tá. E, como é que era o relacionamento de vocês trabalhando juntos? Cara, no começo foi pesado. Foi pesado. No começo, porque vem esse negócio, né? E aí eu pensava, falava, pô, eu já carrego essa preocupação de estar ali, mas imagina a preocupação do meu pai, cara, ele é responsável pelo que ele faz e pelo que eu faço, né?
Então, o peso é muito grande. Então, e meu pai sempre cobrou muito. Meu pai tem um nível de excelência muito alto. Ele é muito exigente, muito rigoroso. Então, ele sempre questionou muito. E aí ele ia questionando e falando. E chegou uma época que ele sempre dava um jeito de perguntar alguma coisa que eu não sabia. Cara, eu ficava puto com isso. E aí começou a me irritar. Falei, cara, acho que eu vou sair da empresa. Ah, é? Isso com 2 anos de empresa. Entrei em contato com um cara que era meu amigo da XP. Falei, cara, eu quero trabalhar na XP. Ele falou assim, mas você não tem um negócio, você não tem esqueci o nome da prova que você tem que fazer lá para você ser assessor de investimento. Falei, cara, me manda o curso aí, eu passo nessa prova. Manda o negócio aí, eu estudo, eu quero mudar. Falei, não, tá bom. Aí ele me mandou, fiz o cursinho e tal, fiz a entrevista com os caras, ia fazer a prova, a XP já tinha contratado, era um escritório de São Carlos ainda. Os caras já tinham contratado, sem ter a prova, não sei o quê. Não, acho que você tem... Porque eu vendia, né? No Paraná. Sim. Então, já tinha uma habilidade comercial. E aí, fui fazer a prova, não sei o quê. Um dia eu tava indo, porque aí eu morava em São Carlos. Ele passava, me pegava, a gente ia junto pra ir num carro só. Tava indo um dia e tal, ele perguntava uma coisa, perguntava uma outra. Eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou responder tudo o que ele... Eu vou sair da empresa, mas eu vou responder tudo o que ele me perguntar. Beleza. Aí comecei. Cara, essa época eu treinava dormir menos. Como assim, mano? Treinava dormir menos. Eu ia baixando. Meia hora por semana. Tipo, aí mesmo, o cara tá aqui, inclusive, há 3 semanas sem dormir. Eu ia baixando meia hora por semana. Então, tipo, dormia 7, na próxima semana 6h30, na próxima semana 6 horas. Chegou em quanto? Cheguei em 4. Mas parecia um zumbi. Cheguei na empresa, óbvio, eu cheguei na empresa, os caras falaram assim, caramba, que olheira, hein, precisar uma maquiagem. Mas, pô, peraí, por que isso, velho? Por que tu treinava dormir menos? Porque eu falei assim, eu vou decorar tudo que tá acontecendo na empresa, vou responder tudo que ele me falar, eu vou falar, tá vendo? Eu sei tudo, só que eu vou trabalhar em outro lugar. Então, beleza. Aí comecei. E aí teve um dia, tava pronto, e eu falei assim, hoje eu vou dar uma enrolada pra sair, vou falar pra ele passar aqui. Deixa que ele vai me perguntando, que agora eu tô sabendo de tudo. Aí pergunta uma coisa, tá assim e tal. Foi, perguntou, mas eram umas coisas, tipo, muito absurdas. Tipo, um cliente minúsculo perguntava o que o cara tinha comprado no último pedido dele, sabe? Ah, tá. Testando, entendi. Testava. Meu pai gosta de dar uma testada. E aí foi... Tipo, acabou o negócio, eu falei assim, você esqueceu de perguntar do cliente X que comprou isso, vai ser entregue amanhã, viu? Negociamos um negócio de prazo e tal. Parou e falou assim, acho que tá pronto, ele falou. Eu falei, e deu uma risadinha assim, sabe? Eu falei assim, acho que ganhei a confiança dele, hein? Acho que agora vai. E aí falei pro cara da XP, dá uma segurada, não sei o quê, deixa eu fazer a prova. Eu falei assim, não vou conseguir fazer a prova tal dia, dei uma desculpa pra ele. E aí eu comecei a ganhar um pouco mais de confiança. Aí nesse meio tempo saiu o negócio da importação, consegui mostrar que estava dando resultado na redução de custo de um produto que a gente estava fazendo importação direta. Aí o negócio começou a andar. Aí os outros sócios também começaram a confiar ainda mais. E aí meio que virou carta branca. Aí tu ganhou a confiança. E hoje tu é... Hoje eu sou CEO, sim. Caralho, pai. Mas aí... dorme 4 horas? Não, eu não durmo 4 horas, porque eu vi uma pesquisa que quando você fica sem dormir, a capacidade cognitiva é semelhante a alguém que tem 0,1 de álcool no sangue. Tu ia morrer? Pois é. Tu ia morrer. E você só guarda conteúdo quando você dorme, né? Eu falei, pô... Fala isso pro Jota no próximo encontro lá. Mas você sabe uma pergunta que eu fiz pra ele? Falei assim, eu gosto muito de treinar também. Sim. Gosto muito. Então, eu sou muito acostumado com repetição. Tem 10 anos que eu vou na academia e tem pelo menos 4 anos que eu treino todo dia. Sim. Não interessa se é Natal, se é Ano Novo, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, a gente tava lá no café e tal, não sei o quê. Falei, Joel, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Manda. Falei, cara, como você sabe a hora que você precisa descansar? Ele falou, putz, daqui a pouco eu te respondo. Aí ele fez a palestra e tal, não sei o quê. Ele falou assim, eu vou falar sobre isso na palestra. Aí ele falou, tinha um negócio do quarto, lembra? Lembro. Que ele mostrava do som, a temperatura, não sei o que tal. Aí acabou, ele falou assim, aí curtiu a palestra? Eu falei, curti. Tanto que o que eu respondi pra ele, foi assim, top. Que ele tinha falado que, pô, resposta top, puta resposta bosta, né? Eu falei, top. Ele falou, pô, top, velho.
Aí ele falou Dia assim, cara, top. você precisa ter alguma métrica de desempenho. E eu falei, pois é. Só que a hora que eu tô meio que fadigando, tipo, não tô aguentando ler, não tô aguentando estudar, não sei o quê. Aí eu começo na minha cabeça, eu falo, é aqui que a galera não vem. É aqui que o negócio tá. É aquela história, né? A subida é solitária. Ah, É aqui que o negócio tá, é aqui que vai. Ele falou assim, cara, não tem muito o que eu te falar, porque eu faço isso também. Eu falei, pô, então acho que alguma coisinha certa ali tem. uhum. E aí ele falou, mas tira como base, ele falou assim, academia, marca os pesos que você costuma treinar e quando você sentir que você não tá conseguindo treinar com o peso que você treina, normalmente você descansa. Falei, pô, é um negócio que faz sentido. E aí eu tenho tentado levar isso um pouco mais agora pra empresa, né? E pra estudo e tudo mais. Porque acho que naturalmente eu acabo me cobrando demais. Uhum. E aí eu vejo assim, eu esqueci de colocar na agenda, que chegou alguma coisa, eu já coloco na agenda. Falei, esqueci de colocar na agenda, ou tô falando com uma pessoa e mudei completamente de assunto. Falou, opa, acho que eu tô sobrecarregado, tô cansado. Mas tu dorme quantas horas por dia? Acho que umas 6, 6:30. Ah, Agora tá bom, pô. Vida mansa, pô. Agora tá tranquilo, pô. Se eu não durmo 8 horas, eu preciso treinar a dormir menos. É? Eu preciso treinar a dormir. Cara, eu fico... Se eu não durmo 8 horas, assim, 3 Sério? dias seguidos, eu começo a ficar doente, velho. Sério? Ou preciso ir no médico também. Mas né? olha que negócio curioso, porque eu durmo isso, mas às vezes eu sinto, falo assim, puta, eu queria dormir um pouco mais, mas não vai. Vai, eu acordo. Cara, se eu durmo 7 horas, eu fico, tipo, acordo cansado. Mas é o ideal, né? 8 horas dizem que 8 horas. é outra pegada. É outra pegada. Acho que tô fazendo certo. Eu Ou acho foi, que ou sim. foi o que botaram na minha cabeça Eu também. acho que sim. Não sei. Mas, cara, voltando lá, aquela história lá do que tu falou do hotel, velho. Uhum. Teu pai queria ser o dono lá. Como é que era em casa, quando tu era pequeno, o assunto dinheiro? Vocês falavam sobre dinheiro, era uma coisa boa ser falada, falavam coisas ruins, como é que era? Uhum. Meu pai sempre viajou muito, porque ele trabalhava, né, com vendas e tudo mais, então ele viajava muito. Uhum, Então ele chegava de final de semana e eu queria ficar ali 24 horas, né? uhum, E meu pai, por trabalhar por vendas, sempre teve acesso a algumas coisas. Então, por exemplo, você vai visitar o cliente X, você vai levar o cliente no melhor lugar. Então, às vezes ele promovia esse tipo de ação com a gente, né, comigo e com a minha mãe, de levar para um lugar bom e tal. Porque meu pai é estrategista também. Então, ele me mostrava que isso era possível, só que eu precisava fazer isso ficar possível. Então, e a minha mãe também sempre teve muito apreço, assim, sabe? Pela história do meu avô e da minha avó e tudo mais, ela sempre deu muito valor pro dinheiro. Ó, dinheiro é um negócio que não aguenta desaforo, tem que tomar cuidado. Só que do outro lado, meu pai vendia também que dinheiro é uma coisa extremamente prática. O que ele fala dinheiro foi feito para ganhar, guardar e gastar. Você precisa equilibrar, né, esse tripé. Só que você precisa gastar. Assim, não adianta você viver fazendo dinheiro para ficar guardando. Não, você tem que ter um propósito. Então, sempre foi algo muito transparente. Né? Nunca teve muito assim, eu preciso guardar dinheiro, não vou fazer isso porque isso é muito caro. Não, tem acessibilidade, mas você precisa entender quanto custa aquilo. Não é preço, é valor. Então, para eu conseguir um negócio que custa X, tem esse valor. Então, vou precisar fazer essa ação para conseguir fazer isso. E o meu avô também me ajudava. Porque quando eu era pequeno, ele me deu um bezerro. É cidade pequena, pô. Ele me deu um bezerro. Porra, meu avô. Ele me deu um bezerro. Me deu um bezerro. jogo e tal. Me deu um bezerro. Pô, que ficava ali e tal. Aí, ele chegou e falou assim, ó, esse bezerro aqui, quando ele crescer e virar um boi, ó que história trágica, você pode matar ele e comprar 2. Porra, que bom. Sou vegetariano ainda, mano. Não faça as coisas, tadinho do bezerro. Não, tá. Mas Mas eu entendi a lógica. Entendi a lógica matemática e econômica. Exatamente, mas qual que é o negócio? Quando você tem um ativo e você espera um tempo para colher fruto desse ativo, você pode ter 2 ativos mais para frente. Então, você precisa ter paciência para esperar 2 anos para que aquilo chegue. Então, aí que você começou a dar valor. E hoje eu acho que dinheiro é algo extremamente prático. Essas coisas que são um tanto quanto complexas de ser explicado, eu gosto sempre de buscar alguma analogia para fazer. E eu acho que dinheiro é muito análogo a carro.
você pode ter mais ou você pode ter menos. Então, você pode ter mais conforto ou você pode ter menos conforto. E o outro ponto, muito análogo a carro, é que você parar para pensar, os carros mais caros são os mais velozes. Uhum. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais tempo você tem também. Que, semelhante ao carro, ele consegue te levar no mesmo lugar que outros carros, só que num tempo muito menor. Uhum. Então, dinheiro eu acho que é algo que te consegue te trazer muito tempo. Seja tempo para família, seja tempo com um amigo, enfim. É um negócio muito prático. Então, e outro ponto, né? Você tem sei lá, um Fusca e você tem uma Ferrari. Os dois vão te levar no mesmo lugar, mas você vai chegar diferente nos lugares, né? Porra. Então, é algo extremamente prático, né? Mas o principal eu acredito que é tempo. Então, você consegue ter tempo para fazer aquilo que você quer, né? Uhum. Boa. Não te fiz a pergunta, mas tu já respondeu, que era a próxima pergunta, justamente. O que é dinheiro pra ti, né? Ah, é? Eu acho que isso é algo extremamente prático, cara. Extremamente prático. É vital. É inevitável. Você falar que dinheiro não é vital, você precisa de dinheiro. E é uma coisa que tem muito tabu de ser falado, né? Mas é uma coisa que a gente... Como é curioso, né? É um negócio que a gente precisa o tempo todo e tem tabu de ser falado. Quer dizer, não faz sentido. Por isso que a gente tá aqui, velho. Por faz isso, sentido, né? esse é o motivo do podcast. E um outro negócio que eu acho que pega muito é a galera falar assim, pô, sempre linkar dinheiro a uma coisa não tão legal, sabe? Algo que parece que não é do bem ter isso. Pô, e prosperar não é pecado, né? Então, você pode prosperar. Você para pensar que você prospera e você consegue impactar e ajudar um número de pessoas muito maior, pô, faz total sentido. Tem que torcer para todo mundo prosperar. Totalmente. E, cara, eu vejo uma das coisas... Entrevisto muita gente aqui, né? Pessoas chegaram lá. Pessoas de áreas diferentes e de histórias diferentes. E eu sempre pergunto sobre a infância. Sobre a criação. Para entender qual que é o modelo mental da pessoa que foi criado. Por quê? É o que tu falou. Dinheiro é um tabu. Não se fala sobre dinheiro. Não se fala sobre dinheiro. Só que quando se fala coisas ruins normalmente sobre dinheiro. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro é ruim, rico é ladrão. Pô, ganhou dinheiro, ficou rico, fez alguma coisa errada, não fez tudo certinho e tal. Então se dá uma conotação ruim ao dinheiro, que é uma coisa que todo mundo precisa. Exato. E, mano, se tu perguntar, tu quer mais dinheiro? A maioria das pessoas vão falar assim, quero mais dinheiro. Mas, no fundo, no subconsciente, elas têm crenças negativas com relação ao dinheiro e acabam fazendo com que elas não possam prosperar. O objetivo desse podcast é justamente trazer pessoas que já chegaram lá, expor essa mentalidade, esse modo de pensar, para que mais gente consiga prosperar. O objetivo desse podcast é fazer mais gente prosperar. Inclusive, por isso que tu tá aqui. Mas eu vejo, cara, vamos dizer, sorte que tu deu com os teus pais. Muita. Com os teus pais. Não só, claro, tem empresa e tal, mas, cara, o modelo mental que eles te passaram. A história do hotel, pra mim, cara... Fantástica, né? Assim, a gente tá falando, nos últimos, sei lá, 5, 10 minutos, a única coisa que a gente tá fazendo é entrar mais a fundo naquela história. Mas tudo é aquele modelo mental do teu pai, que o teu pai tinha, e que ele acabou passando pra ti. Então, teve... e baseado na galera que eu entrevisto, que já chegou lá, ou seja, não tô falando da maioria da população brasileira, dos top 1%. Muitos não tiveram isso e tiveram que se desenvolver, quebrar várias crenças ao longo do caminho. Eu fui um deles. E tu teve essa sorte, velho, de receber essas crenças dos teus pais e dos teus avós para chegar. Muito bom. Parabéns aos teus pais por terem te educado e ter passado isso para ti, cara. Pois é. E sorte, né? É algo que, assim, ela sempre vai te encontrar, desde que você esteja trabalhando, né? Desde que você esteja também em busca dela. Com certeza. Então, você precisa buscar conhecimento cada vez mais, ter um mindset de crescimento, de querer progredir, de querer avançar. E precisa ter uma disciplina também, né? Até o que eu falo, eu sou motivado pela minha disciplina. Então, é fazer, não ver resultado, fazer, não ver resultado e fazer o negócio acontecer. Às vezes demora. É igual, por exemplo, a academia. Você treina, não vira nada, treina, não chega lá e do nada as coisas começam a aparecer.
E aí isso é natural das pessoas, né? Tentar atribuir a terceiro o mérito das outras que chegaram lá, né? Então, por exemplo, tem dinheiro. Opa, o que será que ele fez que tem dinheiro? Ou pra meter o shape. Pô, também tomou bomba, né? Então, sempre a galera quer atribuir a um fator externo o mérito de outras pessoas. Só que um erro muito grande que eu acho que as pessoas cometem é pedir conselho ou pedir opinião de quem não chegou lá. Pô, você tem que ter o skin in the game. Se você quiser andar de Ferrari, você tem que perguntar para quem tem uma Ferrari. Se você quiser, sei lá, meter o shape, você tem que perguntar para quem tem o tanquinho lá. Sim. Não adianta você perguntar, porque senão você fala assim, a pessoa não tem nada, mas sabe como é que chega lá. Pô, é uma coisa que você tentar matar a fome lendo o cardápio. Não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. E por isso, eu acredito que os conselheiros, eles são móveis também. Porque, imagina, você tem um conselheiro que é um professor, que é o cara que te ensina. Você chega no nível dele, você não vai conseguir progredir se não tiver um outro conselheiro, um outro mentor ali. Então, você precisa mudar o nível também. Então, você vai avançando, claro, tem que ter ali os princípios, os valores muito bem estabelecidos, consolidados, mas você precisa buscar. Então, por exemplo, a gente paga uma grana para estar no Mastermind, que é para ter acesso às pessoas que estão lá. Então, os mentores, os conselheiros, eles precisam sempre estar alguns passos na sua frente, que é aquela coisa de regressão à média, né? Você vai para cima, para baixo, tal, mas você tende a estar na média do equilíbrio do ambiente que você tá. Então, pô, ali no first class, eu me sinto completamente desconfortável ali. Falo, nossa, os caras estão muito na frente. Eu preciso correr muito ainda para chegar no nível dos caras. E aquela história de encontrar conforto no desconforto. Fala, pô, eu tô no lugar certo. É aqui que o negócio acontece. Olha o tanto que os caras estão na frente. Só que em contrapartida eu falo, pô, os caras já fizeram tudo o que eu preciso fazer. Então o caminho tá mapeado. Pega um negócio que funciona em algum lugar, faz as adaptações que você precisa e aplica no seu. Por exemplo, no nosso. Não tem nada no digital. Nós estamos levando tudo pro digital agora. Nós vamos fazer um evento agora nos próximos dias que nunca ninguém fez. Nunca ninguém colocou os principais tomadores de decisões das fábricas, que corresponde a mais de 90% do mercado, em termos de representatividade, para falar do inimigo em comum deles. Para falar de conservação de produto. Então, todo mundo no mercado está querendo, eu quero que o meu produto dure mais que o seu. Eu quero que o meu produto dure mais que o outro, para ganhar mais mercado. E a gente vai pegar todo mundo, colocar na mesma sala, sentar do mesmo lado dos caras, falar, o nosso inimigo é aquele ali, ó. Nosso inimigo é a fome. Então, nós precisamos ir contra a fome. Nós precisamos se ajudar, nós precisamos colaborar. Que conhecimento é uma chama de vela, né? Você vai passando para outra, não vai apagar a sua. A sua vai ficar ali. O máximo que vai fazer é você ficar referência. E é um bom ônus, né? Você vai virar referência do negócio, desenvolvedor de tendência. Então, estar num meio que te desconforta, que te fala, puta, eu preciso me preparar ainda mais, eu acho que é um negócio que faz total sentido. Né? Ter essa mudança de mentores à medida que você vai trilhando a jornada. Cara, tu falou sobre regressão à média. Fala um pouco mais sobre isso, cara, em questão de negócios, de grupo. Isso aí, na verdade, foi um estudo que fizeram, eu acho que com pilotos de caça, acho que norueganos. Tinham vários pilotos de alto nível, então eles tinham que fazer uma manobra lá. Às vezes, então eles tinham uma média de acerto de manobra. O cara que errava algumas vezes, ele ia lá, o coach ia lá e dava um puxão de orelha nele. O cara que acertava, o piloto elogiava. Nessa situação, na próxima, às vezes o cara que acertava, errava, e às vezes o cara que errava, acertava. Então, disso, parecia que a crítica funciona mais do que o elogio. E é algo que a gente tem, né? Que fala assim, ou que o elogio funciona mais do que a crítica. Mas não, na verdade, é uma tendência de voltar, de ter uma regressão à linha média do negócio. Então, os caras tinham 70% de acerto nas manobras. Para construir esse 70%, às vezes eles acertam mais, às vezes eles erram mais. Mas a média fica nisso. Então, quando um cara errou, que ele tem um alto nível, e você chama a atenção dele, é muito provável, mesmo que se você não chame a atenção dele, que na próxima ele vai acertar. Porque ele vai voltar àquilo que é a média dele. Então, isso é muito claro quando você se expõe a outros ambientes. Então, por exemplo, no First, os caras são muito bem preparados. Eu tô correndo por baixo, eu preciso me preparar muito para tentar chegar na média, para tentar chegar no nível dos caras. E os caras vão puxando para cima cada vez mais. Então,
todo o ambiente, isso é da natureza, né? Você tende ao equilíbrio. Então, tem muito nesse negócio de frequência, né? Pô, Sim. que energia legal, tal. A galera tá na mesma frequência, né? Uhum. E na mesma frequência o negócio tem harmonia, né? Equaliza. Sim. Cara, caiu uma ficha aqui. Porque assim, eu falo quase todos os podcasts, né? A importância do ambiente, que tu é a média das pessoas com quem tu mais anda, então é importante de estar andando, a importância de estar andando com gente mais foda, que já chegou onde tu quer chegar lá, para tu chegar mais próximo. E eu sempre vi isso só com a parte de subir, né? Então, tipo, tu anda, tu vê os caras, esses caras são mais foda, que vou andar com eles, que eu vou ficar mais foda. Mas caiu uma ficha que, assim, eu sempre investi muito em masterminds. Sempre investi muito em masterminds. E no começo eu era o pior. Eu ficava com raiva. Com raiva. Aí ia sair trabalhando. Aí chegou um momento que eu explodi. E aí eu fiquei um dos melhores. Só que aí o que aconteceu, mano? Acabei virando o gato gordo. Gato Total. gordo. Não consegui subir. Ou seja, houve essa regressão à média também. Você estava contribuindo para levantar a galera. Nesse caso, eu estava contribuindo para levantar a galera, só que daí não tinha ninguém para me puxar. Exato. Então, se não tem ninguém para te puxar, é tu que tá puxando, mas muito provavelmente tu tá sendo puxado também. Tu tá sendo puxado para baixo. Total. Tu tá sendo puxado para baixo. Cara, caiu essa ficha agora. Total. Que foi um negócio que aconteceu, e aí eu percebi isso, eu percebi que estava acontecendo, eu falei, mano, tenho que ir para grupo mais foda, tanto que entrei no First Class e no Giants justamente por causa disso, porque eu senti que cara, não é só tu é o mais esperto da mesa, cara. Se tu é o mais esperto da mesa, tu é o melhor do grupo, não é que tu fica num platô, tu tende a regredir a média, tu tende a diminuir, velho. É isso aí. Exatamente. Caralho, cara, mano. Tudo na natureza é equilíbrio, né? Você para pensar, se esse copo tá mais quente que aquele, esse que tem mais energia, porque calor é uma medida de energia, esse aqui vai passar para ele, pro outro, tentando buscar uma média. Isso acontece se você tá acima da média daquele ambiente que você tá e se você tá abaixo da média do ambiente que você tá. Se tu tá acima, o ambiente vai acabar te puxando para baixo. Exato. A não ser que tu mude de ambiente ou injete muita energia. Exato. Mas ainda assim, se injetar muita energia, só vai te desgastar. Exatamente. E a contribuição na média que você vai ter não vai ser tão significativa. Exatamente. Né? Caralho, mano. Que foda, velho. Puta, talvez seja só pra mim, é que essa ficha caiu muito pra mim. Porque é uma coisa que eu sempre falo, eu nunca tinha visto dessa forma. Por causa da palavra regressão, tipo, eu pensei pra baixo, eu sempre tinha pensado pra cima. Mas isso é um negócio bom, né? Porque você pensar sempre pra cima é um pensamento progressista que a gente tem, né? Exatamente. É sempre isso, né? Exatamente. Cara, e me fala um pouco de pessoas. Quem foram as pessoas que mais te ajudaram a chegar nesse primeiro milhão, hein? Bom, eu acredito que a maior parte veio dessa construção de mindset, né? Então eu acredito que pai e mãe é fundamental, eles que deram todo o embasamento. E eu sempre... Uma coisa que eu acho que me ajudou bastante também, eu sempre participei, os meus grupos de amigos, eles sempre foram mais velhos do que eu. Não sei por quê. Não sei por quê. Tanto que a galera fala às vezes, você é muito novo para a responsabilidade que você tem e tal. Pô, eu gosto disso. Hoje eu posso dizer que eu vivo 24 horas por dia o trabalho, mas não por obrigação, porque eu gosto. É desafio, tudo mais. E até tem um outro ponto que eu lembrei aqui que eu acho que faz sentido a gente falar também. Mas a construção disso, né, desse mindset e tudo mais, sem sombra de dúvida, eu atribuo aos meus pais. Porque é algo que mostrou que realmente para que você consiga as coisas, não tem nada que é impossível, né? Só uma opinião. O impossível você aceita se você quiser ou não, ou é impossível até alguém fazer, mas você pode conseguir qualquer coisa que você quer, desde que você faça um esforço proporcional ao tamanho da conquista que você quer. Então, eu acredito que trabalho duro, ter constância, ter disciplina naquilo que você quer, sempre no final o trabalho vai pagar. Então, eu acredito que atribuo aos meus pais. Até a outra coisa que eu ia falar é que
quando você chega num nível legal, tipo, você fala assim, eu vou quadruplicar quanto que a minha renda mensal. Pô, não vai mudar completamente a sua vida. O que você vai fazer? Vai comprar um carro mais caro, vai, sei lá. Só que, e aí você começa a fazer as coisas muito mais por desafio. Você não vê tanta importância assim no dinheiro. Como você fala, meu negócio vital, faz sentido. Mas você não faz mais, tipo, eu vou fazer isso porque vai me sobrar tanto no final do mês. Pô, a gente tem feito algumas coisas na empresa que eu não... Com o perdão do francês, tô cagando se o negócio vai pagar ou se não vai pagar. É mais por desafio, por fazer um negócio diferente. É o jogo, cara. É isso, de fazer o que ninguém fez. De começar a construir um caminho, abrir a trilha para um caminho que ninguém construiu. Só que o grande ponto disso, né, e o porquê eu acredito que as pessoas não fazem isso, é que para você ter esse mindset, você precisa ter chegado lá, no ponto de vista financeiro, para entender que dinheiro não é tudo. É muito mais o desafio, muito mais a jornada do que o prêmio que vai estar no final da jornada. E às vezes o prêmio é maior a questão da honra, da glória de você ter conseguido fazer isso, né, ter conseguido ter feito isso, do que propriamente o prêmio. Então, às vezes a gente defende que o dinheiro é consequência, mas não é demagogia, é verdade, cara. Você vai fazendo um negócio porque você quer fazer, você quer ver o negócio acontecer. Pô, eu tenho ansiedade pra caramba. De dormir, eu treinei dormir mesmo, mas é muito difícil dormir. Então, quer fazer um negócio acontecer, quer fazer um negócio rodar. E é mais por desafio. Então, até minha mãe fala, mas quando que você vai parar? Você acaba uma coisa, pula pra outra, acaba outra coisa, pula pra outra. O jogo infinito. Cara, é uma delícia isso. É uma delícia. Você cria um jogo novo, então você que vai ditar a regra do jogo, né? Sim. A regra é sua. Depois de ter zerado o primeiro jogo, que é a Corrida dos Ratos. Exatamente. Parar, sair da rodinha, né? Depois que saiu da rodinha, tu percebe que, cara, não é pelo dinheiro. Não tô falando, não é pra ganhar dinheiro. Não, dinheiro, eu entendo que tu falou, só queria deixar claro, o dinheiro é consequência. Nesse momento, só queria deixar claro, cara, que é porque eu me fudi muito por causa desse pensamento, velho. Ah, é? Sim, porque durante muito... Eu sempre quis ser rico. Aham. Eu sempre ouvi o dinheiro é consequência. Faça o que você quer, bem feito, tal, dinheiro é consequência. E eu me fudia, mano. Me fudia. E não conseguia ganhar grana. E fazia, cara, via uma vida de boa assim, mas não conseguia ganhar grana, não conseguia explodir. E aí eu via os moleques do digital, muito mais novo que eu, fazendo uma grana e vendendo umas paradas nada a ver, assim. Entregando umas paradas que não eram legais. E eu me esforçando para fazer o mais certo possível, vender o produto, entregar a transformação e tal, tudo certinho, que o dinheiro seria uma consequência. E eu lembro, teve uma virada de chave em 2020, estava jantando com a minha namorada, minha esposa na época, minha namorada, e aí sabe quando tu tá jantando com a mulher, assim, ela tá falando, tu não tá prestando atenção, tá pensando em outra coisa total, né? eu tava nessa, eu tava pensando, cara, como é que esses filha da puta estão ganhando dinheiro, os caras não estão nem aí, estão fazendo só pelo dinheiro, e eu tô fazendo com propósito, pro dinheiro ser consequência e tal. Eu cheguei, velho, os caras estão fazendo assim, tô tentando desse jeito, não tá dando, vou tentar do jeito deles. Cara, eu tava há 5 anos no digital, tá? Eu nunca tinha feito 6 em 7, né? O 100 mil em 7 dias. Deu 2 meses dali, eu fiz o primeiro 6 em 7. Deu mais 2 meses, eu fiz o primeiro 1 milhão. Com a virada de chave. De faturamento. Com essa virada de chave de focar em ganhar dinheiro. Porque estava na corrida dos ratos e eu tava com essa mentalidade que me foi falada de tipo, o dinheiro é consequência. Mas não, o dinheiro... Beleza, quando tu sai do jogo, quando tu tá jogando outro jogo, tu não precisa mais do dinheiro, aí sim, aí tu vai ter capacidade para entender que o dinheiro ele acaba sendo consequência porque tu tá jogando pelo jogo. O dinheiro é uma das recompensas, mas tu não tá ali pelo dinheiro. Mas enquanto tu tá nas corridas dos ratos, velho, uma coisa que mudou meu jogo totalmente, que foi esse exemplo que eu falei, foi focar em ganhar dinheiro. Esqueci propósito, esqueci, vai ser consequência, vai ser o cara, foquei em ganhar dinheiro, claro, tudo dentro da lei, tudo claro, eticamente, coisas que eu acredito, mas foi aí que eu explodi. E até você falando isso, nós vamos lançar lembra umas coisas que o Doug fazia lá no First Class, que ele mandava umas transcrições, uns negócios bizarros. Sim, do caralho. Falamos com ele e tal, ele fazendo as transcrições ali, ele criou um chat, né, para uma das transcrições.
Aí eu chamei ele e falei, Doug, não tem como a gente criar um negócio desse aí personalizado? Um chat, tipo um chat GPT personalizado? Sim. Ele falou, tem. Eu falei, então tá feito. Vamos criar um desse aí para ser como se fosse um consultor online dos frigoríficos. E aí, o que eu, na verdade, eu queria? Liberar o acesso, né, para a galera fazer as perguntas. Então, nós vamos lançar isso daqui 2 semanas. Primeira inteligência artificial para resolver problema de fábrica. E aí, a única coisa que eu queria era o nome da pessoa, onde ela trabalha e o problema que ela tem. Porque passou isso, eu passo pro gerente comercial e falei, ó, tem o cliente XYZ, tá com um problema assim. Fala pro vendedor ir lá e resolver o negócio que nós vamos vender. Queria fazer isso. Aí um dia, almoçando, pessoa muito querida do Mastermind, assim, contando sobre a ferramenta e tal. Assim, mas você não vai cobrar por isso? Eu falei, como assim cobrar? Eu falei assim, você vai resolver o problema do cara no primeiro nível. Como que você vai fazer isso de graça? Eu falei, não, eu só quero saber qual que é o problema que ele tem. E depois a gente coloca o vendedor lá para resolver o problema. Nós vamos dar a resposta até no nível que a gente quer, mas no nível muito alto do que os outros comerciais dos concorrentes sabem responder. Sim. Assim, não, cobra por isso. O cara te dá o nome, te dá o telefone, te dá o problema que ele tem e ainda te paga para fazer isso. Vai parecer que você está vendendo um serviço. Se você não colocar o negócio para ser pago, não vai passar credibilidade. As pessoas tendem a acreditar mais naquilo que elas pagam. Então, cobra uma mensalidade, cobra uma assinatura dos caras e você vai ver o que vai acontecer. Falei, putz, faz sentido. E aí, é muito próximo a isso que você estava falando. Eu estava mais preocupado em resolver problema, em ajudar, não sei o quê. Não estava pensando em rentabilizar, em jogar o jogo do dinheiro. Sim. E aí eu falei, putz, é verdade. Dá para colocar uma mensalidade, dá para fazer um negócio e vai passar mais credibilidade. Eu, particularmente, acreditaria num negócio mais num negócio que você paga do que num negócio que você não paga, né? Com certeza. É natural nosso desconfiar daquilo que é grátis, né? Bom, esses caras aí desse grupo aí, como é que é? First Class? Tem uns caras bons ali, cara bom, mano. Tem uns caras bons. Tem uns caras bons. Tem uns caras bons. Cara, e me fala. Bom, eu tenho essa pergunta porque a maioria das pessoas não é o teu caso, não tem essa formação dentro de casa. Mas tu estudou sobre dinheiro? Ou leu livro, fez curso, ou foi só o que você acha? Pai, ele? Pai rico, pai pobre. Acho que todo mundo começa por esse livro, talvez, né? Cara, será? Surpreendentemente não. Ou Segredamente Milionária? A maioria os dois, mas tem gente que não. Mas foi... Leu os dois. Os dois. Mas primeiro Pai Rico, Pai Pobre. Foi o primeiro livro que eu li na vida. Os livros Como assim de... mano? Pois é. Como assim? Por quê? Porque eu comecei a ler muito tarde. Eu comecei, por exemplo, para fazer vestibular, os livros que cobravam em literatura eu não li nenhum. Li o resumo. Pô, sim, o professor contava ali. A história é mais ou menos semelhante ao negócio, sim, né? Sim. Você tem um herói, ele tem um problema, ele encontra sim. um guia, ele vai dar um plano e vai resolver. Então, mais ou menos pelo que tinha ali, você fala assim, isso aqui. Já pegou. Um negócio mais romântico e tal, você responde ali, beleza. Mas eu não tinha muito esse costume de ler. E aí, o primeiro livro era do meu pai, inclusive, ele tinha comprado acho que em 90 alguma coisa, sei lá, o livro, tava lá em casa, eu falei, eu vou ler esse livro aqui. Comecei a ler e comecei a gostar. E aí, eu gostava demais do negócio da corrida de ratos. Porque você começa a ver as pessoas na corrida de ratos, né? Você fala, puta, aquele cara ali, ó, tá no livro, corrida de ratos. E aí você começa, não sei o quê, fala, pô, investi, juntava com o negócio lá do bezerro, que dava certo. Falei, acho que uma coisa tá meio ligada à outra. E aí eu comecei a gostar. E é natural, né? A gente passa a gostar de dinheiro também, né? Sim. Tem uma frase que eu não sei de quem que é, que ele fala assim... Se eu pudesse preferir entre dólares e pessoas, eu preferia dólares, porque nunca nenhum me desagradou. Eu não lembro quem que é que foi. Essa eu não sei, não tinha ouvido. É. E faz sentido, nunca dinheiro nenhum vai desagradar alguma pessoa. Dinheiro é dinheiro, né, mano? Pois é. Massa. Então, esses os dois que mais te marcaram, hein? Eu acho que... Porque é o primeiro que dá o tapinha nas costas e fala, vamos, tá vendo? Sim. Tem coisa pra fazer. Sim. Mas aí, eu sempre gostei muito de negócio de inovação também, sabe? Startups, essas coisas assim, sabe? Que aplicando uma estrutura mundo pequenininha, que não conseguir tem nada incomodar a ver, os né? grandão. Esse é o jogo que eu gosto. Você tem uma estrutura pequena e consegue incomodar a galera grande. Massa. Cara, quem que tu olhava, ou olha ainda, mas principalmente antes de ter batido 1 milhão, olhava e admirava, vinha como referência?
Geral? Mais voltado a dinheiro e negócios, assim, né? Tá. Eu, particularmente, do jeito, assim, da pessoa, eu gosto muito do Silvio Santos. Eu acho que o cara é fantástico. Porque eu gosto da parte de comunicação. Uhum. Não da parte de comunicação de TV e tal, mas de se comunicar, de ser espontâneo, de ser autêntico, sabe? Então, eu acho que isso é legal. E aí, o cara, ele fez tudo, né? Parece que ele via, cara, as possibilidades, os buracos que estavam sendo abertos no mercado, ia criando. E criou banco, criou cosmético, TV, enfim. Então, esse é um cara que eu gostava bastante, né? Eu admiro bastante, né? Gosto ainda. Mas, sobre questionar padrão e de trazer dinheiro, acho que é o Steve Jobs. E o Elon, né? Agora também o Elon Musk. São os caras que falam... exatamente os caras que mudam o mundo, Por que o negócio tem que ser feito assim? E se eu fizer diferente, o que acontece? Então, eu gosto bastante dos caras. Acho bem disruptivo. O que um milionário sabe que o não milionário não sabe? Cara, essa que o milionário sabe que o não milionário não sabe? Talvez que dinheiro não é tudo. Talvez. Ou que às vezes você não precisa ficar segurando tudo aquilo que você sabe para tentar querer tudo para mim a qualquer custo, né? Que acaba meio que virando ganância. Mas eu acho que talvez a diferença entre um não milionário e um milionário é que um é um pouco ganancioso e egoísta e o outro é ambicioso. Então, o milionário, ele vê muito valor nas coisas. O que não é milionário vê muito preço nas coisas. Então, para o milionário faz muito mais sentido. A relatividade do preço das coisas. Então, por exemplo, essa taça aqui custa $1.000. Pô, é caro isso, não. Mas foi a taça que a Rainha Elizabeth bebeu a última taça de vinho dela. Caralho, então tá barato. Exemplo bravo aqui. Então tá barato. Então eu acho que o milionário, ele acaba vendo valor naquilo. Quando chega um preço para ele fala, tá bom, em relação ao quê? Ou o que tá por trás disso? O que não é milionário, não. Só questionar, esse preço tá caro, hein? Acho que não vale isso daí, não. Sem saber o mérito e sem saber o que realmente está por trás daquilo, né? É por isso que eu acho que uma obra de arte vale milhões, né? Você parar para pensar, tem algumas horas ali e tinta. Mas qual que é a subjetividade do valor que tá ali, né? O que o cara quis colocar ali. Então, por isso que uma obra de arte acaba valendo tanto, né? Mas eu acho que essa diferença, a percepção de preço de um e valor do outro, que diferencia uma pessoa da outra. Boa. Cara, confesso que me surpreendeu, velho. Surpreendeu as coisas. Tem mais uma pergunta, a pergunta final que eu falo. Mas antes de fazer a pergunta final, eu gosto sempre de recapitular aqui os pontos principal que me marcaram mais. Porque eu falo pra galera, né, tá assistindo, tá ouvindo, vai anotando, mano. Claro. Anotando os principais pontos, o que vai executar, porque senão, ó, passou o tempo, esqueceu, já era. Não vai implementar de nada. Passou. Dizem que o insight dura 9 segundos, né? Passado isso, a grande chance de você esquecer ele nunca mais aparecer na sua cabeça. Aí às vezes se lembra, marcou muito, durou uma semana. Cara, não anotou, não implementou. Pois é. Foda. Cara, que tu falou aqui que me marcou. Quero ser dono do hotel. Essa história foi foda. E aí foi... Acho que metade do podcast derivou dela. Isso foi muito foda. Gostei do que tu falou da mentalidade. Quando tu entrou na empresa, tu falou, a bola já tá rolando, então eu preciso fazer a bola rodar 3 vezes mais rápido. Não é 2 vezes mais rápido, 3 vezes mais rápido. Tu falou também que o líder tem que questionar o padrão. Todo mundo fala, sempre foi feito assim. Por quê? Exato. Ir lá e questionar. E é uma parada que é difícil, porque ninguém quer ser questionado. Ninguém... Porra, que tem de empresário que fala, mas sempre foi feito assim. E às vezes eu mesmo, na real todo mundo, né? Eu mesmo, volta e meia, acontece de alguém sugerir alguma coisa e eu pensar, mas sempre foi feito assim, ou tá sendo feito assim, tá dando certo, não viaja. Mas eu me policio para não falar. Eu posso pensar, mas eu não falo, porque senão a gente vai estar podando a criatividade da galera também, né? Exato. Cara, eu percebi que tu é muito voltado a números. Isso é um puta diferencial, tu vê os modelos, vê os padrões. O lance que tu falou com o Joel, né? Que tu fala, quando tá cansado, tu pensa, aqui que a galera não vem, aqui que o negócio tá. É isso aí. Isso marcou.
A história do bezerrinho, tadinho. Mas... Pensa num ativo e não bezerro. Bezerro era de plástico, aquele ali. De ter paciência para as coisas acontecerem. Ter paciência. Não adianta tu querer que o bezerro vire o boi em um mês. Vai levar 2 anos, mano. As coisas precisam acontecer. Exato. Pô, tu não vai ter... Vai na academia sem o veneninho. Não vai ter o shape em, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses. Uhum. Pô, tu falou, é anos. É Exato. anos que tu tá aí. E não tem como você adiantar o relógio, né? Não tem como. Exatamente. Eu achei uma coisa legal na tua fala, que tu busca muitas analogias para explicar. Uhum. Eu acredito que deve ser por ser um cara engenheiro, que faz uma coisa muito técnica no comercial. Então, tu descobriu esse jeito de se comunicar melhor com analogias para explicar uma coisa muito técnica, né? E meu pai fica puto com isso. Às vezes ele vai me perguntar alguma coisa, fala assim, imagina uma pessoa que tá fazendo... Não vem com essas histórias. Só me não fala. vem com essas histórias. Fala o que é isso. Boa. Cara, anotei aqui também que tu falou dos conselheiros. Conselheiros são móveis. Então, cara, tu tá ali, o cara precisa estar alguns passos à tua frente. Uhum. E tu, às vezes, ajustou um pouco a rota. Não é mais por esse caminho que eu quero seguir, cara. Não é mais esse meu conselheiro, não é mais esse meu mentor. Então, não é um cara que tu vai ficar pro resto da vida sempre seguindo. Né? E aí, o ponto lá que eu falei que me pegou muito foi a regressão à média. A regressão à média como uma coisa negativa. Negativa, isso me pegou. Nunca tinha pensado dessa forma e a maneira como tu falou me pegou muito, cara. E aí, pra gente finalizar, pergunta aqui. Vamos lá. Tem muita gente que está nos assistindo que tem grana. Muitos milionários. Colegas, né, de first class. Tem. E eu faço essa pergunta para todo mundo que vem aqui, porque é uma pergunta ideal para quem está começando. Tem muita gente que tá começando. A principal da galera que está aqui, esse podcast é feito para eles. Uhum. É feito para eles que querem chegar. E essa pergunta é para eles. Cara, se quando tu começou, tu tivesse R$200 no teu bolso, com a cabeça que tu tem agora, o que tu faria com esses R$200? Boa pergunta. Cara, R$200. Tem muito como eu falar. Compra 200 garrafinhas de água e vende pega 400 e por aí vai. Isso é muito trivial, né? Eu acho que se você está começando e com pouco recurso, na verdade, o principal investimento que você tem que fazer é em educação. Porque se você está começando e não tem recurso, é porque você não sabe gerar recurso ainda. E a única coisa que vai conseguir te fazer isso é por meio de educação. Agora, R$200 eu não sei se conseguiria para pagar um curso. Talvez. Conseguiria ter na Udemy por R$20. Um monte de curso de R$20. Tudo. Pois é. Então, eu faria 10 cursos desse aí. Tentaria aplicar pelo menos 2 coisas de cada um deles para começar a rodar. Mas teria que colocar alguma métrica para entender que aquele investimento se pagou. Mas o principal ponto que eu acredito de quem está começando e falar, eu não consigo ganhar dinheiro e tudo mais, é porque você não sabe fazer dinheiro. Não é investindo, colocando coisa em, vou comprar uma ação, esperar para ver o que acontece. Não. Você precisa investir em educação porque você precisa investir em aprender como que faz dinheiro. Antes disso, você não vai conseguir ter mais recursos para investir em outras coisas. Uhum. Então, com R$200, aproveitando que você falou que tem alguns cursos abaixo disso, eu faria uma seleção, especialmente em vendas, porque é no comercial que a grana mora, é ali que está o dinheiro. Venda, seja ela de um produto ou seja ela de uma empresa, é ali que a grana está, é na venda. Então, eu investiria em educação para aprender a fazer dinheiro. Bravo, anotei mais uma coisa aqui. É no comercial que a grana mora. É ali que paga boleto. Bravo. Lucão, sensacional, mano. Fantástico. Obrigado por ter vindo. Valeu. Cara, mais uma vez, confesso que eu não esperava tanto. Caraca, né? lá. Não esperava. Não, porque a gente começou a falar. Sim. E aí, beleza, tu tava contando a tua história, falando da empresa e tal. E aí eu pensei, pô, mano, tá legal, tá indo aqui. Mas depois o podcast entrou num flow
Começou a trazer as tuas histórias, a tua mentalidade, os exemplos, as analogias. E, cara, veio muito. Então, gostei muito. Obrigado mesmo por ter vindo, espero que tenha gostado também. Fico muito feliz, agradeço mais uma vez pelo convite. E, claro, poder compartilhar e ter esse feedback que eu consegui agregar, é dever cumprido. Boa, show de bola. Valeu, cara. Fantástico. Tamo junto. Meus amigos, então foi isso. Esse foi o nosso podcast Segredos dos Milionários de hoje. Nos vemos na próxima semana. Um abraço e que me go!